Olá, estamos mais uma vez dando início a mais uma das reflexões a respeito desta obra, Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda, da nossa querida Joana de Ângeles, o Espírito, e através do médium Divaldo Pereira Franco. Nós hoje vamos situar os nossos comentários dentro do capítulo 5 do Evangelho, que é o capítulo intitulado Bem-aventurados os aflitos, no item 24, a desgraça real. E dentro das... começando, com os comentários a respeito desse item que é tão importante para o nosso entendimento, a nossa querida Joana começa a fazer uma distinção a respeito do que seja desgraça, né? Desgraça é entendido como todo acontecimento funesto, ruim, algo que seja chocante, que seja abrupto, desagradável, né? E dentro do que se pode entender como desgraça, ela diz assim: existem desgraças e desgraças, né? A desgraça de agora, que muitas das vezes vem sob a forma de um problema de saúde, uma questão familiar, de algo que seja difícil de lidar, né? Um sofrimento difícil de lidar. E tem aquelas desgraças que a princípio não são compreendidas assim, e que no Evangelho trata de desgraça real, o que hoje é o riso, a brincadeira, o riso fácil, né? Fruto, muitas das vezes, de viciações, fruto de escolhas duvidosas, mas que no primeiro momento traz prazer, fruto de o gozo, a satisfação de ter a prosperidade, seja material, seja aquela também da imagem, hoje muito buscada, né? Ter projeção na sua imagem. Então isso são as desgraças anunciadas, né? É o que mais tarde vão ser as consequências dessas escolhas egoísticas ou vaidosas de agora. Então, quando Jesus vem falar para nós a respeito da felicidade e ele chora, né? Jesus muitas das vezes chora o pranto da compaixão, da misericórdia por ver as nossas dificuldades em fazer essas distinções, exortando-nos a que, se está vivendo as dores de agora, sofra-as com resignação, a fim de aproveitar o fruto dessas provas amargas, dessas dores, e com fé e esperança, e aí você ter uma liberdade e uma felicidade futura muito mais próxima, né? Ao passo que, se hoje tem-se o reflexo das escolhas de ontem sob a forma dessas desgraças e ainda assim são enfrentadas com resistência, com revolta, né? Perde-se o fruto dessas provas, o que significa dizer vivê-las por mais tempo, experimentá-las por mais vezes, porque nós todos nascemos com uma destinação, né? E trabalharmos a solidariedade uns com os outros, esse sentimento de o que eu quero de bom para mim, eu querer compartilhar com o meu semelhante, eu poder minimizar as suas dores, já faria com que a fome e a miséria já deixasse de existir. Não a opulência ou as facilidades, mas a fome, essa miséria que faz com que as pessoas tenham uma subsistência muito prejudicada, já deixaria de existir, o que já traria uma felicidade para agora, né? Então, a desgraça real, ela não consiste na dor que experimentamos agora. Essas são as consequências das nossas escolhas infelizes. A desgraça real está no que nós estamos adquirindo para o futuro, quando não pensamos de forma mais responsável,
com um olhar mais fraterno ao nosso semelhante. Quando fazemos agora escolhas que venham a refletir-se somente na nossa, no nosso desejo, né? Seja da vaidade, seja do egoísmo, mas um atendimento ao que eu considero como sendo prazer, como sendo momentos de felicidade fugazes. Esses sim são as verdadeiras tragédias humanas, né? Porque está anunciando, tem ali esse prelúdio do que aguarda o futuro. E quando hoje nós olhamos as misérias e as dificuldades, podemos muito bem relacionar como sendo essas escolhas muito fúteis de outrora e que hoje não passam de consequências dessas escolhas infelizes, né? Então, o nosso olhar, por ainda estarmos muito presos ao imediatismo, muitas vezes não enxerga que, às vezes, o que se projeta para agora, as facilidades que gostaria de ter agora, são essas desgraças, essas dores, essas dificuldades, esses sofrimentos que nos encontrarão logo mais. Às vezes, já bem próximos, né? São consequências bem imediatas e às vezes leva-se um pouco mais de tempo, mas é inevitável, né? Então, tudo que nós pudermos considerar como as experiências que estamos vivendo agora, sendo fruto de nossas próprias escolhas e que nos levarão para mais próximos de Deus, para mais próximos do Mestre, nos colocarão em condições melhores de proximidade, esse que é modelo e guia da humanidade, que deu demonstrações do que seja sensibilizar-se com a dor alheia, esse que ensinou-nos a ter olhos de ver e mãos de ajudar. E ela fala nesse texto, inclusive, a respeito de como a medicina no passado recente, era ensinado que o médico precisava ter um distanciamento do paciente, que ele tinha que ter a frieza para não se envolver nas histórias do paciente, ao passo que muitas vezes as dores de hoje, as doenças, né, de hoje são frutos de carências, são frutos de falta de uma atenção que poderia dar um estímulo para o enfrentamento das próprias doenças, né? E que muitos médicos acabaram sofrendo por precisar fazer esse distanciamento e ir contra um princípio que Deus criou em todos nós, né? Que é o da humanidade, que é da solidariedade. Sofreram com isso e sofrem consequências disso. Hoje, o olhar da medicina já é um pouco mais humanizado, no sentido de que você não precisa ser frio, indiferente à dor ou sofrimento alheio para poder tratar com mais fidelidade ao que a ciência ensina. Ao contrário, se puder tocar aquele coração, se puder ter compaixão e levar essa humanidade a esse paciente, faz com que ele muitas das vezes reaja mais rapidamente, porque nós somos seres humanos, a gente quer atenção, a gente quer ser enxergado, né? Então a desgraça, a dor de hoje é a falta de enxergar o nosso próximo, o nosso semelhante e buscar o atendimento somente das nossas paixões numa escalada egoística que nós precisamos rever, né? Reconsiderar e modificar. Então, que nós possamos ter em Jesus, que é esse médico das almas, essa exemplificação de quem se condoeu pela humanidade, de quem fez tudo que podia para auxiliar, exortando a fé e a esperança na vida futura, e não mantendo um olhar fixo no que a matéria logo é reduzida, logo é exterminada, né? Então, que Jesus possa ser esse médico incondicional de nossas almas e que nós possamos atender aos apelos desse doutor que nos ensina, que nos acolhe, que nos estimula, para que a gente possa
passar pelas dores de agora com resignação, com fé, com confiança e plantar melhor para o futuro, né? Buscando ocupar o nosso tempo com o que pode ser útil ao nosso semelhante. Que Deus nos abençoe e que nos traga cada vez mais para próximos de Jesus. Um grande abraço.